Olá, seja bem-vinda a mais um podcast Você Pode Mais, aquele podcast que eu trago histórias surpreendentes de superação, de empreendedorismo para inspirar você e para que você saiba que você também pode mais. Hoje eu tô com uma convidada super especial. Ela é a pessoa por trás da marca Casa Virtuosa, a Andréia Souza. Oi, Andréia, seja Oi, bem-vinda. nossa, muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz. E eu também tô super feliz de ter você aqui, porque assim, eu sempre mostro os seus trabalhos, né? Uhum, Na verdade, o VirtuBox, que é sim, aquela caixa de assinatura, sim, sempre que chega eu mostro para as pessoas, porque eu acho assim um projeto sensacional. Agora, pouca gente sabe, né, o que está por trás do projeto. sim. Então, vamos contar um pouquinho sua história. Eu quero que todo mundo conheça a sua história. A Andrea não é essa empreendedora que, né, nata, sempre empreendeu. Não, Você tem uma história de ter feito várias coisas, né? sim. O que que você fez de tudo um pouco? Conta pra gente, Andrea. Então, antes de começar a empreender com a Casa Virtuosa, eu tentei várias coisas, né? Eu venho de uma família que meu pai é empreendedor desde que eu conheço por gente. E aí, vendo essa coisa de empreender, né, de tudo assim, eu tenho essa veia empreendedora também. Então, eu me formei em recursos humanos, fiz pós-graduação em coach, aí comecei a trabalhar com departamento pessoal, com demissão, rescisão, aquela pressão toda. Aquele estresse. Era estresse mesmo, era muito tumultuado trabalhar com isso. E eu sempre tive o desejo de empreender. E o desejo principal era que eu queria maternar em casa, ter esse privilégio de ficar em casa e cuidar dos filhos enquanto empreendia. Esse é um desafio de muitas mulheres hoje, né? Sim, Elas querem ser mães, elas querem cuidar dos filhos, mas elas não têm sim. tempo porque o trabalho toma todo o tempo Sim, delas, né? acaba que sai muito cedo de casa, chega à Uhum, noite, aí o filho tá na escola, não tem esse tempo de qualidade. uhum. E aí eu tentei várias coisas, né? Enquanto com RH e departamento pessoal, eu lembro que eu trabalhei já em padaria como caixa, assim, acho que um ano e meio. Depois eu tentei empreender com buffet. Nossa, esse é trabalhoso. A turma Fiz do uma buffet. festa só. O mundo perdeu uma grande organizadora de eventos. Sim, fiz uma festa. Minhas irmãs, elas adoram festas, né? Eu venho de uma família que eu tenho duas irmãs e um irmão e a gente é muito festeiro. Aham. E aí eu fiz uma única festa, não deu certo. E depois eu lembro que eu até chinelo personalizado eu fiz. Então, assim, eu tinha Você essa gosta coisa da coisa do artesanal também, manual. do manual? Isso, Aham. adoro o manual, essa coisa de criar e de fazer diferente. Eu falo assim, já tem Uhum. muita gente fazendo muito igual, né? Então, Uhum. sempre quando eu ia fazer algo, eu pensava assim, o que que não estão fazendo que eu posso fazer diferente? Pega essa visão, gente. Quem está escutando esse podcast ou É, assistindo, o é, que ninguém está fazendo, ou o que está é. fazendo, eu posso fazer Porque senão a diferente. gente se torna cópia, né? Uhum. Uma coisa é você se inspirar, né? Claro. Ah, ela faz dessa forma. Outra coisa é você copiar. É, será que eu posso fazer de um outro jeito, de um É, jeito só meu, isso. que vai conectar com algumas pessoas Isso, específicas? conectar, essa é a Uhum. palavra, né? Porque Uhum. ao mesmo tempo, muitas pessoas fazendo muitas coisas. Peraí, qual que é a essência disso tudo? Tem que ter um propósito, né? Não é empreender por empreender, empurrar. Então, eu queria ter essa conexão. E aí você está falando de ter a conexão e veio outro lado seu que você já gostava, que é a questão da mesa, de estar à Sim. mesa posta. Você já tinha esse gosto por isso? Não, eu me casei, Eu não tô bem tinha. achando que sim, sempre li Não, tudo sobre isso. eu não sabia nem cozinhar quando eu casei, eu fui aprender no YouTube. Eu acho que o único prato que eu sabia fazer era estrogonofe. Ah, meu Deus, você tá igual. Eu falo assim, que a pessoa não sabe cozinhar. Quem me ensinou a cozinhar foi o Espírito Santo. Em Sim. primeiro lugar, foi o primeiro professor, o segundo, o YouTube. Então, assim, com esses dois professores, você aprende. Você teve o YouTube Fui também. mãe YouTube, né? Então eu sabia fazer estrogonofe. Em 2012 eu me caso e aí eu nasceu esse desejo, né, de cuidar da casa, do lar, de receber. E os meus primeiros jogos americanos eu garimpei numa loja de 1,50 que tem no bairro Ah, próximo não lá era de nem o casa. 99. Não, era 1,50. Nossa, depois passa o endereço. Eu amo uma loja de Ah, não 99. tem mais, fechou. Agora é Ah, 3. Agora agora é pulou para 3? R$ 3. Ah, E aí eu garimpei os meus primeiros lá e eu já montava as minhas mesinhas, né? E uhum. mesmo trabalhando com mesa posta. E aí um belo dia eu falei, gente, quer saber de uma coisa? Eu vou tentar. Porque às vezes a gente fica sempre em cima do muro e não tenta, né? A gente tem que, às vezes quer muito e fica assim, vou, não vou, vou, não vou. Então eu falei, não, agora vai. Eu não tinha o valor para mim comprar o tecido. Naquela época o Uhum. tecido era muito barato. Hoje em dia não é tão caro, né? Porque hoje é tecidos impermeáveis, tecidos caros. Uhum. E eu falei, eu preciso ter o meu capital de giro.
Então, eu fui lá, acho que uns R$ 200, comprei uns 40 americanos de 1,50. Montei o Instagram. Se você descer no meu Instagram, lá embaixo tem as fotos desses Os americanos, os primeiros. primeiros. E não era eu que fazia, era um americano já pronto mesmo, de um tecidinho Ah, molinho, com as florzinhas assim então clarinhas. os primeiros você nem Não, produziu nada. não. E aí eu vendi esses Então você foi, revendeu. foi. Eu fui revendedora. E aí eu comprei esses, vendi por R$ 8. E aí teve aquelas amigas que compram, né? Que tipo, pra Sim, incentivar mesmo, essa é que uma dica também. vai nas amigas primeiro. Amiga, e outra, uma boa amiga faz isso, ela Faz. compra, ela incentiva. Você quer saber Sim. se uma pessoa é amiga? Quando você lança um negócio, ela é a primeira a comprar. É. Agora, tem amiga não, quando você lança um negócio, ela fala assim, você vai me dar um desse? É. Não, Não gente, ajuda a incentiva o amiga. sonho. É, Precisa incentivar o sonho. isso aí. E aí eu vendi, e eu lembro, Jana, que deu uns R$ 300. Foi lá onde eu comprei a minha primeira remessa de Ah, então você teve tecido. um lucro de R$ 100. Tive. Você Fui tinha gastado lá. 200, né? Sim, fui lá e comprei. E fui lá no Barro Preto, comprei os tecidos. E eu O não sabia. Barro Preto, para quem não sabe, é um É, bairro aqui em Belo Horizonte que é onde tem as lojas de tecido, é bem sim, famoso. E também algumas lojas de de roupa que roupa. tem um precinho bom. Para quem quer começar a empreender com mesa posta, o Barro Preto é ótimo, É, porque lá você acha os primeiros tecidos é para a começar. Disney, é a É a Disney Disney da da meseira para quem quer meseira. empreender com É. mesa. Mas aí tinha um problema, eu não sabia costurar. Ai, meu Mas, Deus. então, peraí. Peraí, você foi comprar tecido, mas não sabia Não sabia costurar. costurar. E aí tinha uma tia minha que mexia com conserto de roupa. E eu falei, tia, me ajuda. Vamos fazer os primeiros comigo? E aí a gente faz os primeiros, eu tiro umas fotos e a gente posta e vender, eu vou fazendo. Então eu comprei, tipo assim, 3 metros de cada. Eu lembro que na época eram costela de Adão. Fiz, tipo, 12. E aí fui pro Instagram pra mostrar, né? E aquela Uhum. época, assim, não tinha esse boom de mesa posta Hoje ainda. tem muito Muito, era Instagram de mesa 5 anos posta. atrás. E aí ela foi e fez os primeiros. Só que a minha tia morava muito longe, a logística estava muito ruim. E o custo disso? Nossa, Deus, né? Para mim ir lá, levar o tecido, trazer. Aí tinha uma encomenda de última hora, e enfim. E eu ainda trabalhando ainda com o departamento pessoal. Ah, tá. Isso é uma coisa muito boa que você está É, contando. Você começou a empreender, você ainda estava com a sua segurança do seu tava, emprego. tava. Não deixei o emprego, porque naquela época, quando a gente falava mesa posta, todo mundo, é coisa de rico. É verdade. As pessoas, quando falavam mesa posta, não, isso é para coisa de gente De rica, rica, não não. comprava. O boom da toalha de mesa, um prático, todo mundo com toalha de Todo mundo tinha uma mesa. toalhinha de mesa, às vezes até com É, plástico em cima, né? Pra não ter nem que nem essa lavar a toalha. mesmo, essa mesmo. Agora, um detalhe que eu achei importante, que eu acho que para quem está nos acompanhando, quando você vai começar um negócio, muita gente fala assim, ah, eu vou largar tudo e vou vender meu É, artesanato. é um tiro no Cuidado, pé. né? Tem que primeiro fazer um teste. Essa sua tentativa já eram testes Já que você era um estava teste. fazendo, Eu né? já vinha de muitos testes, não, É, o não bife. bem sucedidos, né? Então eu precisava acertar. Eu não vou arriscar o Eu não vou emprego. arriscar. E aí eu falei, eu preciso aprender a costurar. Então eu fui pro YouTube e aprendi a costurar pelo YouTube. Você tá brincando. Não, Não, aí eu vou tirar o chapéu para você, é, porque eu aprendi a costurar, mas eu comprei fiz tudo. aulas com a Helena Não. Companho, que é uma querida amiga. Porque eu tentei no YouTube e eu não consegui. Acho que faltou o Espírito Santo nesse caso. Menina, eu fui lá Porque e eu só vi no YouTube e não consegui aprender a eu costurar. comprei a máquina de costura, aquela da Singer, eu tenho até hoje, A aquela minha, doméstica. a minha. E aí, aquela máquina você tem que encaixar em algum lugar, né? E eu não tinha Sim, onde encaixar, eu colocava em cima da minha mesa. Ia lá, gente, pra costurar, mas meu Deus, eu chorava horrores. Porque eu não conseguia passar a linha. Aí a isso. costura tava muito bonitinha em cima. Quando eu virava o verso, tava tudo embolado. Um Eu bololô. falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer agora? E aí, eu fui naquela tentativa. Aí, levava a máquina pro cara e falava assim, essa máquina não tá funcionando, eu vim devolver. Aí ele Terceirizando o erro. Ó, gente, o problema é essa nossa, máquina. não tá funcionando. Ele falava, não, Andréia, você não tá sabendo costurar. Eu falei, gente, e voltava com a Eu fiz máquina. 2 aulas no YouTube. Como assim? Pois é, eu falei, gente, não tô fazendo certo. E aí eu vinha com a máquina, diversas vezes devolvia a máquina e voltava. E E aí? aí um belo dia, em um domingo, eu recebo uma encomenda de 6 americanos, que é um americano que ele não tá mais na Casa Virtuosa, e era de outro estado. E eu falei, meu Deus do céu, tipo assim, não, tô ficando top, né? Não Famosa! tinha vendido nada ainda. E aí eu falei assim, aí eu fiz a logística. Amanhã é segunda, eu preciso trabalhar, não tem como levar na casa da minha tia, eu não sei o que que eu vou fazer. Então na segunda-feira de manhã eu levanto e falo, eu vou fazer. Então eu peguei o tecido, cortei, eu lembro que era umas 5h30, 6 horas da manhã.
Liguei no serviço, falei que não poderia ir naquele dia. Eu não lembro que desculpa que eu dei, não Nossa, façam isso. não façam isso, mas ainda bem que você não tá mais lá. Era uma empresa que eu já estava há bastante tempo e eu falei que não podia ir, não lembro o que que aconteceu. Gente, e eu fiquei o dia para fazer 6 americanos, mas consegui. Consegui fazer os 6 Não sabe nem americanos. como, Não, mistério, mistério. só Deus e Jana, você eu sabe. costurava, era assim, sabe, linha, costura reta? Era assim, ó. O negócio não firmava. Jesus Você sabe como que eu amado. fazia? Eu riscava com a caneta, eu vinha com a régua e riscava com a caneta e vinha passando por cima. Nós queremos agora agradecer publicamente essa compra aí de... Quantos jogos foram? Acho que foi uns 36 ou 46, eu não lembro na Muito época. obrigada por essa compra, porque assim, deu um empurrão que faltava, né? E aí eu consegui fazer os 6 americanos. Depois daí, começou a vir algumas clientes, mas muito poucas. E aí me deram a ideia, faz um consórcio. Então fazia aquele consórcio que as meninas pagavam R$ 20 todos os meses e todo mês uma era sorteada. E dava uma pressão assim, nossa, eu tenho que fazer, Dava. porque a pessoa vai ter o sorteio, e se eu não tiver Dava. feito, não E podia eu- procrastinar, Não né? podia. E outra, saía tudo feio, eu tinha que refazer tudo de novo. Não tinha lucro, porque o que elas pagavam, de certa forma, Você gastava com linha, tecido. não tinha lucro. E os que ficavam, eu tenho guardanapo hoje, que eu falei assim, meu Deus, quem comprou esse guardanapo meu no início? Você quase Dá vai até fazer um vergonha. recall, né? Um recall. Gente, quem comprou esse guardanapo na primeira edição, Gente, volte. meu Deus. E foi Agora assim. me conta, alguém te desanimou nessa época e falou assim: não, André, para com isso, você não tem jeito pra isso, não. Olha, eu acho assim que no fundo meus pais falaram assim, meu Deus, ela estudou tanto. Por que que essa menina cismou de costurar agora? Né? Eu acho que os meus Eles pais ficavam meio assustados. era. Na época, o meu esposo assim me encorajou muito, falou assim, vai dar certo, que você vai Uhum. conseguir. Te animou. Animou, me encorajou. E você fazia quando? Na hora de folga, das suas horas de folga? Eu levantava, pegava o ônibus 6 horas, eu levantava umas 4h30, 4h40, costurava nesse horário, morrendo de medo do pessoal do prédio me pôr para fora, né? Porque Porque faz imagina, barulho. no apartamento, costurando. Nossa, dava tremidinha, né? Era. Chegava em casa 8 horas da noite, eu ia costurar, ia dormir meia-noite, 1 hora da manhã e no outro dia. E você tinha as coisas da sua casa também. Tinha. E aí cuidava da casa, fazia marmita para levar, e era esse vai e vem, tudo. Então, muita gente acha assim que olha, né, às vezes agora fala, nossa, que lindo, que coisa bem feita, Nossa. e não sabe a história por trás. Por isso que é tão gostoso entender a história, porque tem muita gente que tá nesse estágio seu inicial aí, Sim. dando cabeçada, errando, Sim. testando. E é assim que E não funciona pode- mesmo, né? É um medo, muitas das vezes, afasta daquilo do que Deus tem pra gente. Né? Exato. É o medo, a insegurança e a comparação. Na época, eu não seguia ninguém que fazia roupa de mesa, porque eu falei assim, a minha é top, eu tenho a minha. Eu tô tranquila. É, gente, não tem ninguém para se comparar. Eu acho que o maior erro hoje de muitos empreendedores é a comparação e nunca achar que tá bom o suficiente para começar e ir avante. Perfeito. Você falou assim duas chaves: a comparação e ficar procrastinando para começar. Procrastinando. Vou dar meu próprio exemplo. Sim, Eu não sigo ninguém da área da etiqueta. Sim. Ninguém. E não, é justamente porque eu comentei isso outro dia com uma amiga. Eu tenho muito receio de colocar algo e falar assim, ih, não é original. Eu vi, na verdade, se eu vi alguém fazendo. Uau, Jana, é isso mesmo. Então eu fico sempre querendo ter que Deus traga ideias originais para mim. E não ficar preso ao que as outras estão fazendo. Então eu não vejo. Eu sigo várias pessoas de outras áreas. Sim. Áreas que têm a ver comigo, mas que não são exatamente o que eu faço. Eu aprendi isso muito tempo depois. Acho que Porque isso. no começo você ficava, né, com essa Muito. pressão. Nossa, o meu tá muito inferior. Nossa, E de comparar preço e a pessoa dá o preço e você fica assim, eu tenho que vender um pouco mais barato porque fulano, olha como que tá vendendo. O dele tá vendendo Olha, bem. o dele é o acabamento, gente, sabe? Então essa comparação muitas das vezes faz com que a gente diminua o nosso trabalho e nunca ache que tá bom o suficiente e nunca sai do lugar. Nunca sai do lugar. Te atrasa, né? atrasa. Comparação atrasa, gente. Porque é igual a história de alguém que tá começando agora. Entra no Casa Virtuosa agora, faz o exercício aí, entra no Instagram. Você vai falar assim, nossa, se você tiver começar a falar, nossa, eu não tenho como chegar lá, não. Gente, Mas pense em algo original, como Deus deu algo original para você. Sim. Eu queria entender isso. Então, veio a ideia do consórcio, mas ainda não Isso. tinha engrenado. Não. Mas foi uma forma de você melhorar na costura. Foi uma forma de treinar e, nossa, as meninas que compraram no consórcio, muito obrigada. Olha, ela ora todo dia por vocês. Ela agradece. Elas fizeram fazer o meu portfólio. Que legal. E aí, Jana, mesmo com isso, não ia pra frente. O negócio. Você não dava nem lucro. Não, eu não só tinha empatava. lucro. Era tipo assim, era um hobby. Era um hobby trabalhoso. Era um hobby Da trabalhoso. madrugada. Era um hobby. E aí,
ao longo de todo esse processo, eu fui indo, e o boom mesmo aconteceu quando eu fiquei grávida da Laura, em que uma cliente minha virou para mim e falou assim: Andrei, por que você não trabalha com clube de assinatura? E eu falei: como assim clube de assinatura? Você faz uma caixinha, a pessoa assina e todo mês você manda uma caixinha para ela. Eu falei: uau, que legal. E aí eu fui entender como que funcionava. Existia já uma pessoa que fazia dessa forma. E eu falei: peraí. Ela faz assim, mas de que forma que eu vou fazer que eu não seja uma cópia, que eu não esteja Uhum. invejando, copiando? E eu falo que, assim, que... Por isso que eu falo, existe pessoas que você se inspira, mas nunca seja a cópia, porque se você for a cópia, você não vai para frente. Exato. Você precisa saber, peraí, Deus, é isso que o senhor tem para mim agora, nesse exato momento? E foi isso que eu fiz para Deus. Eu falei: Deus, eu preciso saber. E como que funciona essa história do clube de assinatura? Eu já tinha desistido, né? Eu já estava pronta para voltar a trabalhar. Isso era em agosto, Porque tinha nascido Laura. antes da Laura nascer. Então, tipo Ah, assim, tá. com consórcio, tava indo tal. E aí o consórcio não tava indo bem. Eu falei: não, eu preciso voltar a trabalhar. E aí, quando. Isso foi em agosto. Quando foi em outubro, eu fico grávida da Laura. Ah, detalhe muito importante, Jana. Eu achei que eu tava, tipo, bombando mesmo e eu saí de serviço. Isso que eu ia perguntar, porque eu não entendi a parte do É, serviço. Você chegou a sair cheguei e saí de quando você serviço. estava ainda com o esquema de Com consórcio. esquema de consórcio, bombando e tal. E eu falei: Iludida. não, iludida, gente. Tipo assim, nossa. Tô arrasando. Tô arrasando, saí do trabalho. Juntou isso também, juntou muita pressão. Quem trabalha no departamento pessoal sabe que é terrível, né? É. Eu era aquela pessoa que nos acertos no sindicato, então as pessoas me ameaçavam, queriam me bater, né? Eles queriam se vingar da empresa de alguma forma. Sim, estão Então, chateados, né? então eu falei: vou tirar esse tempo e vou aproveitar que a virtuosa tá indo, fui. E já que agora eu sei Já costurar. que agora eu já sei costurar, já tô, né, top, eu vou sair. Mas não foi como eu pensei. Né, os consórcios realmente não dava para nada. O que entrava era o tecido que dava errado, que eu ia lá que repor. Tipo assim, Repor. comprava 1 metro para fazer 6 guardanapos. Aí dava tudo errado. Aí Aí se eu ia lá, perdia. comprava Nossa, outro você chegou a metro. chorar algum dia? Porque Muito, eu chorava muito, dá muito, muita muito, tristeza. Porque eu costuro, eu sei, muito. quando o negócio dá errado, dá uma tristeza. Gente, eu chorava demais. Eu via aquele tanto de tecido. E outra, comprar tecido errado não é todos os tecidos que dá para fazer roupas de mesa. É verdade. Comprar tricoline para fazer jogo americano é um tiro no pé. Vai amassar tudo, vai virar uma paçoca. Não dá, sabe? E aí eu fui sair de serviço e aí não deu certo. Isso, tipo, 4, 6 meses que eu fiquei nessa tentativa, né? E aí eu lembro que o seguro tava acabando, eu falei: não, preciso O voltar a dinheiro só trabalhar. Só saindo. saindo e não entrava. E aí, quando eu falei: vou voltar a trabalhar, eu fico grávida da Laura. Nossa. E aí eu falei: e Você vê que agora? Deus te segurou mesmo. Falou, Nossa, me não vai segurou mesmo. voltar, não. Não vai. E aí e foi bem aí grávida da Laura, com barrigão, que veio essa ideia do clube de assinatura. Aham. E aí você foi pesquisar o que que Fui era o clube. pesquisar como que funcionava, como que era essa questão da fidelidade, de montar um enxoval, de mandar as caixas e entender como que funcionava, mas ainda me comparando com o outro, né? Me Uhum. comparando com isso, com aquilo e tal. Eu falo assim que a gente não tem a identidade ainda naquilo que Deus te chama para fazer. Qualquer um que vem você segue e você se perde ali. Perfeita, Esse é perfeita. um problema, sabe? E aí, fico grávida da Laura, e aí dá o boom das assinaturas mesmo, das meninas vinham, assim, as mulheres vinham, Uma indicou pra outra? as amigas foram indicando uma para outra e gostava do acabamento, que coisa perfeita, mas ainda não tinha esse espiritual que tem hoje na Casa Muito Virtuosa, do forte, é. profético, não. Ainda estava muito raso. Eu ainda estava naquela coisa assim, muito rasinha, sabe? Hoje não, hoje a gente já vê que é completamente diferente. E aí eu lembro eu com barrigão cortando tecidos. Assim, sabe, na mesa, e eu trabalhei realmente até assim, uns 2, 3 dias antes da Laura nascer. E aí você conseguiu esquematizar, assim, pra não casar, de ter assinatura, Sim, porque ela chega todo mês, né? Pra chega não todo chegar, você tem mês. uma folga ali. Isso. A folga foi acho que de 20, 25 dias, assim, depois que a Laura nasceu, e eu já tava voltando já a costurar, a fazer as coisas. E Nossa. aí? E as pessoas. Aí veio todo um processo, porque aí você teve que criar uma página. Quer dizer, você já tinha um Sim. Instagram, mas tinha que profissionalizar, né? Tinha, veio todo um processo porque eu fazia tudo, né? As pessoas Uhum. chegavam até a mim, aí eu tinha que, ao mesmo tempo, costurar, Parar, parar, atender. responder Laura, bebezinha, e aquele tanto de coisa. E aí, onde foi a ideia do WhatsApp Business? Você colocava Uhum. o catálogo. Isso. E aí, eu comecei a colocar ali, mas mesmo ali ainda era muito confuso. É, porque as pessoas às vezes tinham dúvidas e É. tal. E aí, depois, com muito tempo, foi que veio o site.
Porque muitas das vezes a gente quer estar aqui no início e quer dar um passo lá na frente. Isso, A comparação, mais uma vez, faz mais uma isso. vez, né? Então você vê alguém que já está lá na frente, mas você não sabe o que aquela pessoa percorreu para chegar até onde ela está. E aí você pensa, eu posso, né? E aí tá o maior erro de você não saber a estação que você está vivendo e quais passos dar à frente nessa estação. Perfeito, porque é isso que você falou, às vezes a pessoa vai começar um negócio, ela fala, então eu vou fazer um site, vou fazer um Instagram, fazer Isso. isso, ela faz Vou tudo, fazer logo, vou fazer logo, sacola, vou fazer cartão. embalar, já faz tudo. É, Ela só não tem o negócio é, ainda. Daí começa, só gastou, aí é. ela entra com aquela pressão de ter o retorno, Sim, aí não tem paz. não tem. E as coisas, eu falo que as coisas de Deus, elas são desembaraçadas. Sim, Não é que elas são fáceis no sentido de fáceis, né? Tem uma história por trás. sim. Mas as coisas vão dando certo, Vão. né? Então, você faz um negócio, a pessoa gosta. Quer dizer, não tinha toda essa qualidade que tem hoje, Sim, porque hoje eu vou dizer como cliente, sim. tem uma excelência nos Ai, detalhes, ai, né? que É legal. excelência. Eu falo assim, do carimbinho, guardiã do lar, tem Sim, uma mensagem, tem um textinho. Eu fico pensando, gente, que horas que a André ficou pensando nesse textinho? sim, Porque eu sei que teve um momento, porque eu trabalho com marketing também, teve que parar, pensar sim. no texto, escrever, Sim, bolar, sim. mandar imprimir, recortar, Muito. colocar. Eu falei assim, é muito Cada detalhe. tag eu que corto ali, vou fazendo Exato, é tudo. muito detalhe, tem um nível É. de detalhe muito Sim, primoroso. sim. Até você chegar nesse patamar que você está hoje, mesmo já com o clube de assinatura, teve um momento que você pensou em desistir? Teve, teve muito. Inclusive, foi em agosto do ano passado que eu pensei em desistir. Eu me casei muito nova, né, com 21 anos. E eu venho de uma família de pastores, os meus pais são pastores. Beijo, pai, Já tive mãe. na igreja da Andréia. Conheci a É, Andréia assim, na igreja. foi. E então, assim, eu sempre fui muito ativa na igreja, então eu cresci nesse ambiente, né, de igreja, de escola dominical e tal. E me casei jovem, e iniciei a vida, né? A gente, quando casa muito jovem, a gente é cheia de muitas coisas, né? Muitos sonhos, desejos, projetos. E o meu casamento, ele nunca foi fácil, Jana. Desde os primeiros anos, nunca foi uma coisa assim que... Às vezes eu me penso assim, gente, peraí, o que que foi real, o que que foi mentira? Às vezes eu me pego pensando assim, Até sabe? hoje você faz essa Sim, análise, fica faço. difícil entender, né? Eu me pergunto, o que que foi real e o que que foi mentira em 10 anos de casada? E aí os desafios começaram, se eu não me engano, por volta de 2 anos de casada, em que eu descobri algumas conversas no WhatsApp do meu marido. Uhum, Eu era muito jovem e aquilo eu guardei pra mim. Eu uhum. falo que naquela época, Jana, eu não sei se era um status e um peso que a gente carrega muito do ser virtuosa, sabe? Isso, nossa, isso que você está falando é tão importante, É, porque às vezes o que é para ser uma bênção vira até é, uma coisa pesada. E eu isso, falo que todo fardo que é pesado, ele tá errado, porque era. o fardo é leve. Era pesado. E naquele momento eu estava em frente de Ministério de Mulheres, eu estava fazendo muita coisa, mulheres extraordinárias, estava aquela coisa toda. E tinha aquele peso do status de estar casada, sabe? Filha de pastor, Filha de pastor. casada, bem-sucedida no casamento, óbvio, Sim, né? óbvio, as pessoas tinham que olhar pra mim e falar, vai tudo bem, afinal ela tá ali no Instagram, ela tá falando pra mulheres. E eu sentia esse peso, eu falava, como que eu vou compartilhar isso, sendo que eu prego isso, 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 sabe? Então, durante esse período de 9 anos de casada, que eu vou deixar um ano à parte, eu descobri muitas coisas no meu casamento. Uhum. Mas eu sempre guardei pra mim, né? Eu nunca compartilhei, nunca contei pros meus Nem para os pais, seus pais. não, nem pras minhas irmãs. É que você é de uma família de muitas mulheres, né? Muitas mulheres. Mas eu adquiri muitas doenças, por exemplo. Eu tive 2 anos que eu fiquei com pressão alta, tomando remédio para pressão alta, sabe? Eu tinha coisas assim que o meu corpo, ele dava sinais. Psicossomáticas, né? Que você Sim, foi somatizando toda essa sim, angústia, né? sim. E eu venho de uma família, a minha família paterna, que eles são assim, olha, eles podem estar morrendo, passando o que estiver passando, mas eles não deixam transparecer. E você acha que você pegou um pouco disso? Sim, eu sempre fui aquela pessoa alta astral, de boa, e vamos prosseguir e tal. E todas as vezes que eu descobri algumas coisas do meu marido, a gente sentava, conversava, e ele falava, me perdoa, não vai acontecer. Até então era só mensagens de WhatsApp, e eu falo assim que a ingenuidade muitas das vezes faz com que a gente recue, né? E fala assim, não, aconteceu aqui, Mas foi uma coisa pequena, né? pequena, não vale a pena eu expor o meu casamento, o Acabar um meu casamento. marido. Então eu fui guardando muitas coisas para mim, Uhum. muitos desafios. Quando eu fiquei grávida da Laura, eu fiquei grávida em outubro. Em agosto eu tinha descoberto uma traição do meu esposo.
Antes da gravidez, Antes da né? gravidez da Laura. E eu lembro que eu tinha falado pra Deus assim, eu falo assim, eu não quero mais virtuosa, eu não quero mais americano, eu não quero Eu mais não quero ser mais nada. virtuosa, eu Não quero ser quero, nada eu tô disso. cansada de ser virtuosa. E eu tava aquele tempo todo ser virtuosa, virtuosa na igreja. Não sei se você lembra, Aham. uma época aí, né? Virtuosa, muito É virtuosa. muito, muito em cima desse tema, né? E a igreja é muito disso. Eu falo assim, que a minha boca, quando se abria, era sejam virtuosos. Na verdade, você estava jogando um peso maior em cima de Muito! você, Um né? peso maior em cima de mim. E aí, quando eu descubro uma traição do meu esposo, eu falo, eu não quero mais, não quero ser mais virtuosa, cansei disso. E eu lembro que eu estava à frente de Ministério de Mulheres na igreja do meu pai. Eu me entreguei tudo. E eu fui sentar no último banco. E parei tudo o que eu Mas ninguém fazia. sabia por quê. Não, ninguém sabia. E eu falo, e também não quero ficar mais grávida. Fazia 1 ano e 6 meses que eu estava tentando engravidar. E não conseguia. E não quero mais nada, Jesus, estou cansada disso. Cansei. Cansei. E os meus pais, eles não me entenderam na época, mas eu falei assim, mãe, é um tempo, é fase. E as pessoas também não entendiam. Na época, eu tinha um grupo ativo de mais de 200 mulheres no WhatsApp que eu mandava devocional. Então, assim, eu era uma pessoa muito ativa, mas eu parei e falei assim, peraí, eu preciso dar um passo para trás e ver onde que eu estou errando dentro da minha casa Uhum. para que o meu marido esteja fazendo isso. Porque, no primeiro momento, a gente sempre coloca a A culpa culpa. em si mesma, né? Isso, Onde eu falei para dar isso. uma brecha, Eu né? falei, eu tô dando brecha, não tem lógica, porque já tinha acontecido mais de 3 vezes, né, em sequência aí. Eu falei, não, eu preciso olhar para dentro do meu lar. Então eu comecei a me autoanalisar Uhum. e realmente parar realmente o que eu estava fazendo e olhar para dentro do meu lar, Uhum. sabe? E aí depois que eu fiz isso tudo, eu fico grávida da Laura em outubro. E aí o meu esposo ele vira para mim e fala assim, olha, a partir de hoje eu sou um novo homem. Né? Você está grávida, a nossa história vai ser outra e nós vamos seguir em frente, nós vamos avançar. Vocês tinham quanto tempo de casados? Nós tínhamos 9 anos de Nossa, vocês casado. ficaram bastante tempo para ter filhos, Muito né? tempo para ter filho. E aí, Jana, eu acreditei, né? Sim, você amava, né? Muito. Às vezes as pessoas me perguntam o porquê de ter perdoado tantas vezes. E eu falo que é o amor. Eu falo que eu casei. Quando eu casei para a vida inteira. Sim. Eu casei para viver com a pessoa e eu entreguei os meus sonhos assim para que nós fizéssemos tudo juntos, sabe? E aí eu fico grávida da Laura, então eu não podia voltar a trabalhar, né? Porque eu estava grávida, então a Uhum. situação real era aquela, então vamos adiante. E eu acreditei realmente em uma nova história. Sim, e fazia Muito. sentido, né? Apesar do Fazia. histórico não ser bom, mas fazia Não. sentido. De ser mais de. Eu lembro que naquela época eram umas de 4 a 6 vezes, mas na minha cabeça era sempre mensagens de WhatsApp. Você achava que não passava disso, né? Não passava disso. E outra, Jana, eu não era aquela esposa de ficar procurando no celular. Uhum. Deus, ele soprava no meu ouvido. Então era pelas madrugadas, ele falava, vai lá e pega. Toda vez que você descobriu foi assim, foi um Não, toque. sempre. E outra coisa muito importante, eu nunca joguei na cara dele nada. Eu perdoava mesmo, De verdade. de verdade. Ou seja, você dava uma chance, Dava né? uma chance, sabe? Eu acreditava na minha família. Então, grávida da Laura, mais ainda, eu falei, Uhum. não, né? Mudou mesmo. Mudou mesmo. E aí, grávida da Laura, Deus abençoe a gente vende o nosso apartamento, a gente morava num apartamento pequenininho, e aí nós compramos a casa dos nossos sonhos. Nossa, eu estava, assim, maravilhada. Porque eu não tinha onde pôr meus rolos de tecido. A casa já tava Tava uma uma piscina. bagunça. E aí a gente muda para essa casa, a Laura nasce, realmente, assim, Você tá vivendo um sonho. meu Deus, um sonho. Se você chegasse para mim e falasse assim, Andréia, você é feliz? Eu falava, Deus, não preciso de mais nada. Jana, eu tava assim, no auge da felicidade. Olha, Eu não precisava de mais nada. Eu tinha o meu marido, eu tinha minha filha. E o seu meu negócio projeto. tava indo para frente, tava dando certo. Sabe? Porque realmente deslanchou depois que a Laura nasceu. Uhum. E aí, beleza, tudo caminhando. Mas quando foi em julho do ano passado, eu comecei a sentir umas coisas muito estranhas. Eu andava dentro da minha casa e eu sentia como se a casa não fosse mais minha. E eu falava assim, mas que bobeira, gente. Tem 1 ano que eu moro aqui, o que que tá acontecendo? E eu andava, eu passava as mãos nos corredores assim e via uma coisa e falava assim, não é mais sua. Você sentia isso Sentia, dentro de você. sentia. E aí um dia eu deitada no sofá com a Laura, hoje a Laura tem 2 anos e 11 meses, mas na época ela não tinha 2 anos já. Eu falei assim, filha, eu acho que a mamãe não vai te ver adolescente naquele quarto.
E o quarto era o meu pai, que tinha pintado com coraçõezinhos, muito lindo, sabe? Uhum. E o meu esposo, nessa época, ele estava trabalhando em um serviço em que ele chegava de madrugada em casa. Então, eu ficava muito sozinha, eu e a Uhum. Laura. E eu falei assim, filha, eu acho que a mamãe não vai te ver ali. Então, eu comecei essa sensação de desprendimento. Uhum. Porque a casa era tudo o que eu mais sonhei na minha vida. Ou seja, parece que Deus foi te preparando para o que viria, né? Já foi Foi. deixando seu coração mais Foi. livre do Livre apego do pela apego. casa, né? Isso. E a gente congregando, indo na igreja, tudo bem, tranquilamente. Mas quando foi uma sexta-feira, 24 de agosto do ano passado, o divórcio bateu na porta do meu lar. Sem menos esperar. Com tantas renúncias que você fez, Ai, bateu. bateu. Muitas renúncias que eu fiz. E a sensação que eu tenho hoje, Jana, é de ter feito tudo certo para no final dar errado. É de ter perdoado tantas vezes para no final acontecer o que acontecia. E aí, Jana, eu descubro em uma sexta-feira, né, mais uma traição do meu marido, e uma traição efetivamente mesmo feita, não era algo. Uhum. Só uma conversa. Não, Assim. foi uma traição confessada por ele, e inclusive Uhum. também confessada pela moça, né? Eu Uhum. conversei com ela pelo celular e ela confessou, sim, aconteceu. E aí o meu mundo caiu. Janaína, você não sabe. Eu falo assim que eu queria entrar dentro de um buraco e não sair dele. Porque seu castelinho foi destruído. Foi destruído. Aquele sonho foi destruído. E aí, no primeiro momento, eu faço o quê? Eu me desespero, eu choro. Uhum. Mas ele liga para os meus pais. E fala pro meu pai e pra minha mãe vir. Me emociona. Oh. Vim lá e eles vieram. E o meu pai, eles parece que eles já sentiam algumas coisas. Depois a minha irmã me confessou que eles sabiam que tinham alguma coisa errada. Mas não conseguiam entender o que que era, mas desconfiavam de alguma Sim. coisa. Então, meu pai e minha mãe chegam, eles entram, sentam na mesa. Ele olha para os meus pais e vira para ele e fala assim: Eu não a amo mais. Ele me devolve para os meus pais. Como devolve um objeto. Sim, como se fosse um objeto. Uhum. E eu fiquei sem entender. Eu falei, mas peraí, gente. E eu falava, pelo amor de Deus. Eu falei assim, não liga pros meus pais, sabe por quê? Porque eu queria perdoar ele, eu queria o meu casamento. De novo, você ia perder novo. Não, você estava num relacionamento tão Sim, tóxico que tava. você não via o Não. tanto. E olha que coisa, é por isso que o Senhor fala para nós que a gente deve confessar uns aos outros para ser Sim, curado. sim. Como você não tinha um espaço para se abrir, Não, você não conseguia ser curada. não. Né? Você não podia falar para uma amiga, para ninguém, porque você tinha uma imagem a Uma zelar. imagem, isso mesmo. E aí Um você. status. Um status. E Era um muita gente status. hoje está vivendo Sim. assim, presa num status. E adoecendo até. Adoecendo. Adoecendo. Mas e aí, desfecho, você. Ele que abandonou o lar. Sim, e aí ele me entrega para os meus pais e eu falo, não liga. E aí ele sai de casa e fica na casa lá da mãe dele, os meus pais vão embora e eu fico na casa, que é 1 hora de distância da casa dos meus pais, em um bairro que eu não conhecia ninguém. Ou seja, estava muito desconectada, né? Muito desconectada da minha família que estava longe, e eu e a minha filha em uma casa gigantesca, sem uma amiga sequer. Nossa. Eu não tinha ninguém por mim. E aí, glória a Deus que depois eu conheci a Márcia, que é um presente de Deus na minha vida, que é ela que arrumou meu cabelo hoje, fez maquiagem. Obrigada, Márcia. Que ela foi Deus que me deu ela, assim, naquele momento, naquela estação, para me ajudar. E aí, Jana, depois de tudo isso, ele volta e eu tento salvar novamente meu casamento. Jesus amado. Sim. Bom, uma coisa nós aprendemos com você, que você é Sim. perseverante. Muito! A costura! Na costura e no casamento. Sim, eu queria a minha família. E sabe por que eu queria salvar o meu casamento? Eu não queria estar sozinha com a Laura, com a filha de 2 anos. Sim, você sonhou com isso, né? Sim. E aí, eu queria muito, mas em uma oração, assim, eu falei, Deus, olha, eu quero muito, mas Salmo 139 diz que o Senhor conhece todos os detalhes da minha vida. Antes mesmo de eu saber que eu estava sendo gerado, o Senhor já sabe, então eu creio que o Senhor tem algo maior e melhor para mim. Jesus, eu quero meu marido. Mas se o Senhor sabe que ele vai fazer isso repetidamente vezes, como ele já fez inúmeras vezes, faz com que ele chegue aqui e acaba tudo. Ele chega em uma terça-feira, olha nos meus olhos e diz assim, olha, eu não te amo mais, eu não te quero mais, eu estava fazendo tudo por obrigação. E tem mais, se ama. Olha, ela falou uma coisa boa. Sim, se coloca em primeiro lugar. Jana, foi assim, ó, um estalo. Um estalo. Eu dei um sorriso no canto da boca, eu lembro disso até hoje. E ali eu falei, peraí,
gente, peraí, acordei. Onde que eu tava? Voltei. Sabe, tipo Branca de Neve, a Aham, Cinderela, aquela, né? dormindo, e daí veio Acordei, eu falei, acordou. peraí, né? E olha aqui, são algumas coisas que eu acho que para quem está nos acompanhando é importante falar. Você é uma mulher bonita, inteligente, com estudo, Sim, empreendedora, sim, trabalhadora. E ainda assim, ele traiu você várias sim, vezes. sim. Muitas mulheres, quando são traídas, ficam pensando: onde eu errei? O que que eu fiz? Sim, Será que eu não foi na cama? Será que foi na sim, casa? Será que foi no nossa. trabalho? Será que eu tinha que ter trabalhado fora? Será que eu não tinha que ter trabalhado? Enfim, e na verdade, a maior parte das vezes a culpa não é da pessoa, Sim. a culpa na verdade, tá numa relação que não funciona porque um dos dois não tá alinhado. Não tá, E ele não, não estava ele alinhado. não tinha um coração na família. É, E eu falo que o sacerdote do lar, o homem, ele tem uma responsabilidade muito grande, Jana, que é de cuidar, além da família, do coração da sua esposa. exato. Então, se os homens entendessem a responsabilidade que tem hoje como guardião do lar, Sim, eles, né, porque ele tem essa função de proteger, de amar, de cuidar, né? Mas muitas das vezes nós, como mulheres, nós colocamos na costa do outro a função de nos amar. E é muito pesado. é pesado, é É muito verdade. pesado. Então, nós precisamos nos amar primeiro. Nos valorizar, saber quem nós somos em Deus. Né? Então, essa jornada de lá para cá foi muito importante entender quem eu sou em Deus. É porque esse é outro equívoco, né? As pessoas acham que nós temos uma alma gêmea. Isso. Isso é o romantismo, Isso que né, não que tem. trouxe. Não tem alma gêmea, Não, Deus só fez almas não. únicas. E aí a pessoa acha que aquela pessoa é a alma gêmea dela. Então, ela, ou se ela já conhece, ou se ela não conhece, ela tá procurando, ela acha que vai ter o Sim, parzinho perfeito, né, que sim. sob medida. E isso acaba anulando a si mesma. Ela esquece que Deus tem um plano para ela, individual, que tá com o Sim, nome dela, o CPF personalizado. dela. Não é dupla, não é em dupla, É. é individual. É. E aí, Jana, depois disso, nesse processo do divórcio, eu adquiri a síndrome do pânico. Em que, Bom, tava demorando, gente, né? Dar alguma coisa que até tava demorou. demorando. Gente, a síndrome do pânico, ela era tão intensa que o meu corpo parava, ele empolava todo, e eu sentia que eu tinha quilômetros de língua dentro da minha boca. Meu Deus, E eu ficava era... assim, ó, eu tremia toda, e eu não conseguia me mover. E muitas crises eu tive eu sozinha com a minha filha, em que Meu Deus. quando chegava a noite, Jana, eu dormia sentada. Porque o ar faltava quando chegava a noite. A sensação que eu tinha era que eu ia morrer. Eu vou morrer e a minha filha vai ficar. Eu tinha aquela sensação de morte. Então, quando chegava a noite, que era eu e a minha filha, e os meus pais queriam que eu fosse morar com eles, eu falei: não, eu vou ficar na minha casa. O Senhor me deu essa casa e Ele está aqui comigo, Ele não me deixou. Né? Então, Uhum. mesmo que as pessoas virem as costas para você, Deus, Ele não te abandona. Amém. Né? E muitas das vezes o passado não te define. Eu falei: o meu passado não me define. O que conta é a partir de agora. Peraí, Deus. E eu falava com ele: olha, aconteceu isso, vai me deixar na mão, não, né? Olha só, já fui Olha, abandonada. já fui abandonada. E eu tinha muito sentimento de rejeição. Sim, ainda mais depois de uma situação dessa. Sim, e aí um belo dia Deus falou ao meu coração: filha, você não foi rejeitada. Eu te amo tanto que eu rejeitei a situação em que você vivia. Olha Eu isso. rejeitei a situação que você vivia. Eu não conseguia, Jana, me olhar no espelho. Gente, E para quem trabalha com mesa posta, eu não conseguia sentar à mesa. Se eu pudesse ter quebrado a minha mesa em pedacinhos, eu tinha quebrado. Porque eu falava assim: o que eu vou aparecer lá no Instagram? Falar de quê? Minha família gente, toda destruída. como é que eu vou falar da importância da mesa? Eu não sentava à mesa. Eu passei mais de um mês, olhava a mesa e não sentava nela. Mas você continuou fazendo o clube de assinatura. Continuei com o clube de Com sangue, assinatura. suor e lágrimas. Sim, porque precisava, falei, não posso parar. Agora Quem eu tenho uma recebeu aquela filha. leva, gente, aquilo foi Nossa, feito com muita meu lágrima. Deus. Tem umas lágrimas no seu jogo Pode aí. olhar que tem. Tem. E aí, Jana, eu não sentava à mesa, eu comia em pé ou sentada no chão, ou sentada na mesinha de plástico junto com a minha filha. Eu não fazia comida, eu fiquei sem fazer comida por um mês. Eu pedia marmita. Você tava com raiva, Com né? raiva. Raiva daquilo tudo, né? Eu não tinha prazer, eu não queria. E aí eu passava pela mesa assim, eu falava: gente, não quero mais sentar à mesa. E você me perguntou: em algum momento você pensou em desistir Uhum. da casa virtuosa? Foi nesse Nesse momento. em que eu comecei a olhar currículo e vou voltar a trabalhar. Eu não quero mais isso, eu tô cansada disso. O meu coração estava E ferido. parecia que você estava iludida, né? Quer dizer, eu achei que isso era importante, mas olha aí, cadê Olha a aí, cadê? importância? Eu falava assim: eu não fiz tudo certo, Deus. É.
O senhor não fala que eu tenho que ser virtuosa, cuidar do lado da casa, do marido, pra igreja, tudo bonitinho? Eu fiz tudo isso. E a gente vive nesse círculo assim, tipo assim, tá no É, meu controle, tá tudo é. do jeito que eu quero, e aí Deus vem assim, não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. Aham. Mesmo que doa, eu tenho o melhor pra você. E aí, um belo dia, depois de um mês, eu tive um sonho. E eu cheguei lá na mesa e tinha um homem maravilhoso sentado, assim, muito imponente, ombros largos, tinha como se fosse uma luz reluzente. E quando eu chegava perto dele, ele estava fazendo jogos americanos. Eu falei, que saco, gente! Ah, não, até no sonho Não não. quero. E ele estava fazendo jogo americano de couro. De couro? De couro. E eu falei assim, gente, uau, minhas assinantes nunca receberam isso. Meu Deus, elas vão amar. E aquela empolgação voltou. Eu falei assim, gente, couro e bordado. Ele estava fazendo um movimento com as mãos, assim, uma florzinha bordando no americano, bem devagarzinho, assim, tranquilamente. E eu falei assim, gente, tá muito top. Então, vou trazer mais pilhas. E eu fui trazendo pilhas de couro e colocando em cima da mesa. Continua aí. Continua, tá lindo. E eu falei assim, vou te ajudar. E sentei do lado dele. E aí, naquela afobação minha de fazer, comecei a fazer, e o negócio não tava ficando bom. Eu olhei pra ele e reparei que ele tava fazendo tranquilamente, muito calmo. E eu falei assim, vou fazer igual você. E fui naquela calmaria dele. E aí, no outro dia de manhã, quando eu levanto, Deus traz ao meu coração, ele diz assim, olha, era eu. Eu estou escrevendo a sua história nos mínimos detalhes. Uau. Eu não perdi o controle da sua vida. Mesmo que você ache que eu não estou te vendo, eu estou te vendo. Eu estou cuidando de você, eu estou com você. Olha para frente, não olha para trás. E muitas mulheres, muitas das vezes, Jana, eu falo que o deserto é lugar de passagem, não de armar barracas. É verdade. Tem muitas mulheres que armaram barracas no deserto, né? E eu quero convidar todas as mulheres a desarmar as barracas. Perfeito. E você está falando uma coisa que me lembra de um momento que a palavra do Senhor fala para nós, né? Lembre-se da mulher. Qual mulher que manda a gente lembrar? A mulher de Ló. Nossa. Não manda a gente lembrar, não lembra de Maria, não lembra de Sara, fala, lembre-se dessa mulher. Por que de tantas histórias incríveis é para a gente lembrar da mulher de Ló? Porque ela olha para trás, ela fica olhando para trás, lugar de coisas terríveis, ela fica sentindo falta daquilo. E aí o novo não vem. O novo não porque vem. o novo tá lá na frente, você olha para trás. E aí o que acontece? Ela é calcificada, né, com sal. Sim. Então ela se funde, aquela coisa horrível Sim. que é aquele lugar de passagem, Sim. que era na verdade só para ela seguir adiante, mas entrou para a história e a palavra de Deus fala: lembre-se dessa mulher. E aí a jornada, Jana, começa de você entender quem é Deus. Quando você entende a grandeza do Deus que fez os céus e a terra, esse ar que nós respiramos, o andar, o falar. Aí você entende de quem você é filha, ele é rei. Filha de rei é princesa. E aí eu entendi quem eu era em Deus. Até aquele momento do pós-divórcio, eu entendi que eu só tinha ouvido falar de Deus. Eu não tinha tido experiências com ele Meu ainda. Deus, com essa bagagem toda de Não igreja. Não tinha, Jana. A gente fala, e aí eu entendi, e foi onde Deus me chamou para o secreto. E o secreto, você fala tanto do devocional, né? E a gente faz todos os dias de manhã. E eu brinco que o devocional é onde Deus te entrega o personalizado do céu para você. O sob medida. Sob medida. E Deus me chamou para o secreto, Jane, e ele me revelou tantas coisas, sabe? Ele me revelou tantas coisas e ele me mostrou tantas coisas. E eu senti que ele me carregava no colo, literalmente, gente, eu senti. E quando vinha aquele vazio, que eu deitava no chão, que a minha filha ficava assim, mãe, não chora, mãe. Eu não podia chorar, que ela ficava, mamãe, não chora, mamãe, não chora. Que eu sentia assim que as minhas forças acabavam, que eu ficava ali deitada no chão e falava assim, Deus, eu quero morrer. Eu não quero sair daqui. E depois desse sonho, parece que o negócio assim abriu de maneira sobrenatural. E que ele disse assim, olha, avante. Avante. E essa é a palavra. Seja forte e corajosa, que foi onde eu fiz a coleção, né, da libélula. Linda demais. A libélula, ela tem a sua fragilidade, mas ela carrega algo muito forte, que é a persistência e a resiliência. Uau. O ser resiliente, né, que faz assim, mas você volta para o estado natural. E aí, nessa trajetória, depois que eu me divorciei, eu fiz um jejum de 21 dias. E eu não orei nunca para Deus restaurar o meu casamento. Eu orei para que eu fosse restaurada em Deus. Que as minhas feridas fossem curadas e que o bálsamo diário viesse para que Ele mandasse o novo para minha vida.
E ele tem mandado. Muito, e de maneira sobrenatural. Em um bairro muito distante, sozinha, Jana, eu ficava de segunda a sexta lá, eu e minha filha trabalhando. E depois, nos finais de semana, ia para os meus pais. À noite, eu ia para a igreja. Nunca deixei de ir à igreja. Nunca. Porque eu falo que no momento de prova, muitas das vezes a gente tem essa questão de afastar Deus. E é nesse momento que você tem que trazer para Trazer perto, para perto. sabe? Então eu trazia, eu falava, Deus, não me deixa, não me deixa. Eu falava, Deus, eu posso tudo se o Senhor estiver comigo, mas se o Senhor não tiver, eu não posso nada. E aí chegava à noite em casa, eu lembro assim de dias de chuva, Jana, que não era o portão eletrônico na casa, que eu descia do carro na chuva. Tem hora que faz falta um homem, gente. Tem hora que faz Gente, falta um homem. não, abri o portão, subia com a minha filha naquela casa, mó escura, e entrava. E aí você falou que tem hora que faz falta um homem, eu lembrei que a galão de água mineral, sabe, que você troca no Uhum. filtro? E o meu galão de água acabou. E aí o meu pai ia lá em casa e falou assim, filha, você tá precisando de alguma coisa? Água. Água. Mas eu não queria. Eu queria, né, o marido pra pôr a água. Eu falava, Aham. não, pai, não tá precisando de nada. 15 dias, 20 dias. E eu falava, e a água, sem água, tomando água da torneira. Eu tinha a sensação que eu não dava conta de trocar um galão de água e eu não queria pedir pra alguém trocar. E aí, um belo dia, eu parei, pensei, e Deus falou comigo assim: até quando você vai ficar tomando água da torneira? Isso antes do sonho. Antes Olha. do sonho. Até quando você vai tomar água da torneira? Eu falei, beleza. Liguei pro cara, o cara entregou a água, ele virou pra mim e falou assim: subiu a escada da casa, colocou, falou assim: você quer que eu coloque lá pra você? Eu falei, não. Ele deu as costas, eu limpei o galão de água, acho que é 20 litros, né? Sim. Limpei, virei, coloquei lá em cima da pia e fui tomar água natural. Natural. Água finalmente filtrada. Finalmente filtrada. Porque tá aqui, Jana. As É, nossas emoções nos controlam, é verdade. né? E nós precisamos nos mover por Deus. Uau, é tanta riqueza o que Deus tem feito na sua vida. Quem olha a Casa Virtuosa e olha essa coisa linda que é, talvez não tenha dimensão de quanta lágrima derramada, de Muita. quanta dor, mas também de quanta revelação de Deus. E hoje as coleções, elas têm um propósito, né? Elas têm uma Sim, mensagem, elas têm um significado. E sabe uma coisa que eu acho linda? Elas combinam entre si. sim, E eu fiquei pensando, será que a Andrea pensa nisso? Porque consigo fazer várias combinações sim, com as peças de jogos diferentes. sim. E você que pensou nisso, que ia dar tudo para combinar? Pense, por exemplo, um guardanapo que vai no Dia dos Pais. Ele vai combinar com todas as coleções que foi desde janeiro. Olha que legal. Ele volta. E realmente, quando você fala assim, são algo profético. Deus, assim, ele me entrega, né? As meninas falam assim, quando recebem as caixas, como que você sabe que eu estava passando isso? Eu falei, eu Olha. não sei, é porque eu estou passando isso. Então, as coleções, ela tem muito da estação que eu estou vivendo. E Deus, ele sempre me entrega uma palavra para cada assinante. Então, Uhum, eu oro por elas. Então, de manhã, uhum. Senhor, abençoa as assinantes. Tô montando as caixas, tô orando por elas. E eu falo, Senhor, manda provisão. Manda provisão, manda muita provisão, Senhor, para casa dela. E me conta uma coisa, assim, a gente já está caminhando para o fim, mas eu queria mostrar esse lado empreendedora seu. Hoje você tem várias assinantes. Qual Sim. que é, o que que você acha que você pode mais? Qual que é o seu alvo daqui para frente? Eu sei que você está no controle de Deus, mas assim, o que que Sim. Deus já colocou no seu coração? Então, o meu alvo é alcançar mais e mais mulheres através do meu testemunho. Eu percebo que tem muitas mulheres feridas. Uhum. E eu percebo que tudo o que aconteceu através da minha vida é para algo maior. E eu falo, Senhor, o Senhor poderia ter escolhido tantas, Senhor. Ah, só me Por que você não foi na escolher. casa da tola? Aquela que não estava fazendo nada para a mesa. Por que o Senhor veio na minha casa? Né? Eu falo que todas as histórias, Janas, têm dois lados. E você pode errar, o casamento você pode errar. Mas nada que vá ferir a dignidade e a honra do casamento, o respeito. A Uhum. gente tá falando de um erro de deixar a toalha molhada em cima da cama, Sim. sabe? E as minhas brigas não foi por conta disso, né? Nunca tive uma briguinha tão bobinha assim. Mas eu percebo que o Casa Virtuosa, ele transcende um pouco o mundo espiritual de que levar isso para dentro dos lares e elas entenderem que existe um propósito maior, o amor próprio, a identidade, saber quem Uhum. elas é. Então, eu falo muito de montar a mesa, mas você precisa saber quem você é em Deus. Sim, O seu senão vira uma obrigação. obrigação. E aí, se você não sabe quem você fica aquela coisa de montar por obrigação, você não tem desejo, você se perde. E o coração, a mesa, o coração transborda a mesa. Então, é sobre o que está no coração. Então, eu percebo que eu quero alcançar essas mulheres que estão feridas e Deus manda. Ele falou assim: olha, eu vou escolher a dedo. E tem clientes, Jana, que chega e fala assim: olha, eu tava lavando louça, Deus mandou eu vir aqui comprar.
Olha, Acho que 2, 3 semanas atrás, André, eu não entendi o que aconteceu, mas Deus falou que eu tinha que vir aqui e comprar. e você hoje tem clientes em vários lugares? Sim, no país todo. Eu envio para praticamente para todos os estados do Brasil e fora também. E qual é o site para quem quiser conhecer? Está Virtuosa Mesa e Decor, que é o nome original. Começou assim. É porque era Virtuosa e depois eu fiquei nervosa com Virtuosa. Eu mudei para Casa Virtuosa, mas é Virtuosa Mesa e Decor e o Instagram tá Casa Virtuosa. Casa Virtuosa. Isso. Eu vou colocar no finalzinho aqui do vídeo, as pessoas vão poder olhar na descrição do vídeo para poder seguir, acompanhar, Sim. assinar, gente, porque é demais. Eu falo que chega uma caixinha, é uma surpresa. Eu fico É. numa maior expectativa. Lá em casa todo mundo já conhece. Aí o pessoal fala assim: chegou sua caixinha. Eu fico numa maior É muito expectativa bom. para ver o que é. E toda vez, não tem uma vez que eu não. Eu fico pensando, meu Deus, de onde vem tanta criatividade? Não, Aninha, eu não sei de onde que vem. E os insights vêm muitas vezes à noite, ou lavando louça, ou lavando roupa. Às vezes a gente fala do ordinário. Do ordinário. Vem enquanto eu tô cuidando da minha casa, da minha filha. Não, se você sentar e falar, agora eu vou pensar, não Não, vem, não gente. vem. Tem que ser assim, ó, vai fazendo, É. né? Como tudo que Deus faz, é assim, no movimento, vai fazendo que ele vai revelando. Eu tenho testemunho de mulheres, a Kelly de Santa Catarina, ela foi curada da depressão. Quando ela vinha aquele momento assim de querer se esconder de choro, ela corria e abraçava a caixa do Virtubox. E ela falava que Oh. sentia de maneira sobrenatural. E eu sinto isso, Jana. Eu sinto que quando sai, assim, é inexplicável. Não é eu, sabe? Não sou É eu. uma dose extra de amor que vai chegando. É Deus que faz É isso. um Jana. bálsamo. Eu não sou, eu falo assim, Deus, eu não sou nada, eu só quero ser um instrumento, um vaso, e que eu diminua cada vez mais, e que o meu testemunho possa alcançar vidas, curar vidas, e as mulheres possam entender quem elas são em Deus. Amém. Eu acho que esse testemunho seu, ele mostra isso, né? Que Deus tem um plano específico para a vida de cada pessoa, ele tem um plano para a sua vida. Sim. Eu acho de uma grandeza. Primeiro você se abrir e colocar tudo isso, uma coisa que você guardou tão a sete chaves, tanto Muito. tempo, e agora Deus está te empurrando a falar Falar. disso, porque muita gente, tem gente que está escutando isso aqui, está vivendo a mesma realidade. Sim. Deus tem um plano individual para você. Acho que essa é a mensagem, né, Andréia? Sim. Algo tão doloroso que eu falei, nunca vou compartilhar essa história. E aí não tem como falar da André se não falar disso. Porque esse foi o divisor, né? Esse foi a grande transformação. Sim. Então, Deus usa até as coisas ruins da nossa Sim. vida para algo bom. É o que ele faz. Ele Sim. transforma o mal em bem. Bem. É o que ele faz de melhor. Sim. Andréia, muito Ai, eu que obrigada. agradeço. Passou tão rápido, Passou. meu Deus, que coisa maravilhosa. Se você também ficou apaixonada pela história da Andréia, por esse projeto lindo, eu vou colocar aqui embaixo do vídeo todas as informações para você conhecer o Casa Virtuosa, também se tornar uma assinante, seguir lá no Instagram. E, claro, se você gostou desse tipo de história, tem muito mais. Eu vou deixar um vídeo aqui recente de um podcast e você pode se inscrever aqui no canal para sempre ser avisada. Põe o YouTube para trabalhar para você, as redes sociais para trabalharem, deixa elas te avisarem que tem conteúdo novo para você. Claro, deixa seu like, seu comentário, conta como essa história da André te impactou e não deixa de segui-la não, viu? Até o próximo podcast, porque você sabe, você pode mais.